Começou um zum, burburinho, um comentário de alguns comentaristas políticos para culparem o Lula sobre a comunicação do governo e o recuo na decisão do Pix. Que o Lula seria o grande culpado pela comunicação do seu governo estar da forma como está. O erro do Lula foi ter colocado Paulo Pimenta como ministro da SECOM, porque ele é péssimo ministro. Ficou lá 2 anos e não fez absolutamente nada, tanto que saiu. Mas o governo já prepara a sua reação e a reação precisa vir logo e de modo rápido. E como que o governo pode arrebentar com todas essas notícias falsas? Com a isenção de quem ganha até R$5.000 do imposto de renda. Esse é o grande plano do governo Lula. Por isso que houve toda a ação coordenada do Nicolas Ferreira. E o governo precisou recuar. Alguns ministros do governo, como o Renan Filho, falaram que o governo sofreu uma derrota e não deveria ter recuado. Eu entendo, Renan Filho. O governo deveria ter enfrentado. Mas sem a estrutura que o Pimenta não deixou, ficou difícil. Mas eu entendo também o lado do governo, porque ia demorar muito para enfrentar tantas notícias falsas, e o problema é que essas notícias estavam paralisando a economia do país. Mas vamos discutir isso ao longo desse vídeo e eu quero que você coloque o primeiro comentário, isso é muito importante. O governo errou ou acertou ao ter recuado da medida do Pix? Ponto 2. A isenção de quem ganha até 5 mil por mês é suficiente para o governo dar essa resposta diante da desinformação? E o que o governo Lula pode fazer diante dessas ondas de desinformação? Qual a sua opinião? Tirar o Pimenta, claro, foi um grande acerto. Gostou da reação do governo Lula com a isenção do imposto de renda? Se você gostou, eu quero que você deixe o like no vídeo e também se inscreva no canal. A informação que o governo Lula está preparando um contra-ataque para conter essa desinformação, para rebater as ondas de desinformação, foi trazido para nós pelo Vinícius Torres Freire, da Folha de São Paulo. O governo percebeu que precisa agir rápido. E qual vai ser a resposta? A isenção para quem ganha até 5 mil por mês. O Lula já havia anunciado isso e esse é o grande projeto do governo Lula. Se o Lula conseguir fazer com que haja essa isenção tributária, vai haver uma injeção de consumo e recurso na economia gigantesco. É claro que é muito difícil aprovar isso, por quê? Porque o Congresso não vai querer se autotributar. Mas como assim o Congresso vai querer se autotributar? Porque quem é deputado tem muito recurso, eles têm parceria com os mais ricos e vão acabar, claro, criando dificuldades porque eles não querem aumentar os seus próprios tributos. Só que esse é um projeto que tem grande apelo popular, inclusive dentro dos bolsonaristas. Quando o Nicolas Ferreira e outros bolsonaristas começaram a falar de PEC 6x1, que eram contra, aí depois começaram a falar de isenção, um monte de bolsonarista veio pra cima. Então, esse projeto tem apoio e respaldo popular. Se o governo investir, vai dar certo, mesmo com a resistência do Congresso. A vontade popular não vai ser brecada pelo Congresso. Só que o governo vai apresentar esse projeto, ou vários projetos ao longo do ano, a começar agora em março, depois que for votado o orçamento da União. Essa é a resposta que o governo precisa dar e vai dar. Porque toda essa ação do Nicolas Ferreira, das ondas de notícia falsa e desinformação a respeito do Pix, visam justamente essa medida do governo de isenção tributária. O Renan Filho, ministro dos Transportes, filho do Renan Calheiros, tomou uma posição numa entrevista ao Globo que eu gostei muito da postura do Renan Calheiros, do Renan Filho, que é Renan Calheiros também, né? Do Renan Filho. Eu concordo com ele 100% e eu entendo o posicionamento do governo também. Mas no lugar do governo, eu teria feito o mesmo que o Lula fez. O Renan Filho falou o seguinte, que o governo ele sofreu uma derrota ao ter recuado na posição a respeito do Pix. Por quê? Porque o governo estava do lado certo, o governo estava fazendo certo. E eu concordo 100% com o Renan. Irretocável a posição dele. E ele foi além, ele falou, o governo ia vencer o debate. Concordo também com o Renan Filho. E o governo, ele precisa, assim como o Haddad, ser mais firme, mas principalmente o Haddad, ser mais firme para combater as notícias falsas. E eu concordo com ele. O governo deveria ter pego o Nicolas Ferreira e destroçado ele. Ter pego e falar assim, ó, esse vídeo do Nicolas Ferreira que tá viralizando é falso por conta disso. E esse comportamento do Nicolas Ferreira é um comportamento que leva ao ódio, que leva à desinformação, que leva à desavença. E ele não está interessado em você, trabalhador. Em você que ganha até 5 mil. Porque ele está boicotando por conta disso, daquilo. O Renan Filho tá certo? Completamente certo.
completamente. Só que aí que tá o problema. A onda de desinformação foi tão grande que recuar foi a melhor opção. Porque a economia brasileira estava se paralisando. O Thales Faria do UOL culpou o Lula pela comunicação do governo. Falou que o Lula é o culpado, tal, não sei o que tem. A culpa do Lula foi ter colocado o Paulo Pimenta, que não conseguiu estruturar um processo de comunicação. E o que significa um processo de comunicação? Um processo de negócio é um fluxo de várias atividades que precisam ser feitas e completadas até a realização final daquela atividade. Então, se vai divulgar uma política pública, o Ministério precisa informar a SECOM, precisa haver uma discussão, precisa ver o formato, como que vai fazer a linguagem, então tem que ter uma preparação. Como o Pimenta não estruturou isso, não deixou de um modo uniforme, houve esse problema. E não havia um plano de contingenciamento para enfrentar essa onda de notícia falsa. O Renan Filho está certo? Está, porque se o governo enfrentasse, ele iria vencer. Mas ia demandar muito tempo. E o estrago estava feito. A economia estava paralisando, porque as operações via Pix caíram 10%. E ao deixar de usar o Pix, a população começou a usar outro método de pagamento. Migrou para o cartão de crédito. Quando você começa a usar muito cartão de crédito para fazer como se você poderia fazer com o dinheiro, você começa a onerar o cartão. Ao onerar o cartão, você não consegue fazer compra parcelada, então você não consegue comprar a crédito. Você paralisa a atividade econômica. Quanto tempo iria levar para o governo vencer essa briga que iria ganhar? Um dia, 2, uma semana, um mês? O governo não quis arriscar paralisar a economia. Por isso que ele recuou. Agiu rápido para recuar porque seria bem mais rápido. E essa ação dos bolsonaristas foi uma ação coordenada, a gente viu. Teve o marqueteiro, o Duda Lima, teve apoio do PL com o Valdemar Costa Neto, o Nicolas Ferreira foi escolhido a dedo, por quê? Porque ele é mais próximo ao Bolsonaro e havia a intenção de reforçar o Bolsonaro como sendo a única liderança da direita. O texto não foi feito pelo Duda Lima, mas o Nicolas foi escolhido e todas as diretrizes foram feitas. Por quê? Porque o objetivo era justamente atacar a população brasileira que ganha até 5 mil por mês. E o Nicolas, no vídeo dele, fala da população que ganha até 5 mil. Por quê? Porque essa vai ser a população que vai ser afetada e beneficiada pelo projeto do governo de isenção tributária. E se houvesse isenção tributária, pode acontecer o que for. Pode ter a notícia falsa que for. O Lula tá vitorioso em 2026. A única chance de Bolsonaro não ganhar, ou alguém da direita porque o Bolsonaro tá caçado, é esse projeto não ser aprovado. Se esse projeto for aprovado, nós vamos ter uma prosperidade econômica, pelo menos num curto prazo, enorme. Porque a população vai ter mais poder de compra, a população vai consumir mais, vai ter aumento de emprego, vai ter aumento de renda. Os pequenos produtores, os pequenos comerciantes vão sentir essa melhora. Vai ser um círculo virtuoso muito grande. Claro que o mercado vai ficar insatisfeito, porque vai pagar mais tributo. Mais rico paga mais, mais pobre paga menos. Então isso precisa ser evitado, precisa ser boicotado pelos bolsonaristas. E essa reação do governo é uma reação certa, é uma reação correta. O Renan Filho está completamente certo na posição dele. Posição irretocável, concordo 100%. Só que eu também concordo com o governo. Porque por culpa do Paulo Pimenta, um lorpa, um preguiçoso que não fez nada ao longo de 2 anos, houve esse problema e o governo teve que agir rápido para retirar a medida e evitar um dano maior. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, mas eu espero que o governo tenha aprendido a lição.